Apresentar uma continuidade a respeito da última aula sobre troca de ativos ou equipamentos. Analisando o nosso software, o que a gente viu na última aula, nós temos aqui em ativos instrumentos, certo? Eu tenho aqui uma pesquisa pelo código da primeira campo do tag, que é TRC. Eu tenho cadastrados, ordenado por tag, esses equipamentos aqui, por exemplo. O TRC reserva num local, TRC reserva da base, uma base operacional onshore, por exemplo, um local único, reserva, e que podem ter vários bens cadastrados. Em cada registro desse vai repetir o local e tem os vários bens. Aqui, por exemplo, tem um TRC genérico lá estocado. Eu podia não ter absolutamente nada aqui, não ter nenhum ativo, tá? Posso também indicar aqui que existe um ativo, mas eu poderia deixar isso aqui em branco e apenas dizer que é um local de TRC, ok? Nós temos um outro equipamento aqui, o ativo, que é um registrador controlador de temperatura, número de série 1256, que está localizado na posição 1 da plataforma. Esse campo aqui pode até ser deixado em branco, que eu não tenho a posição, mas no caso aqui eu estou posicionando ele como TRC1 da plataforma 20 e que está ocupado por um bem, um ativo com final 4. Até já saiu de garantia e iniciei a operação no dia de ontem nesse local porque eu fiz uma troca, ok? Eu entrei aqui em troca de equipamento e ontem eu fiz uma troca. Saí com um instrumento de um determinado almoxarifado e fiz uma troca lá para o almoxarifado da plataforma P20 e levei para a posição 1. E o que estava lá na posição 1 da plataforma P20 foi para o almoxarifado da P20, tá? Você tem outros instrumentos aqui, como tem da P37, ok? Eu tenho um plano de manutenção aqui em serviços e instruções de tarefas, ou procedimentos ou planos sistemáticos, que gera ordem de serviço sistemática, por exemplo, preventivas de calibração. Eu usei aqui uma chave de seleção lá no equipamento CALB, com 4 caracteres, para indicar que são calibráveis esses ativos. Isso por uma filtragem qualquer, né? Mas eu posso filtrar por essa instrução, esse número de plano. Ok? Foi elaborado pelo matrícula 1 e aprovado pelo SGServe, matrícula SGServe. Para que tenha OS emitida, eu vou atrás dessas OS emitidas. Eu vou verificar, por exemplo, o que eu tenho para fazer nessa semana. Então vou aqui no alerta, ok? E tenho para essa semana atual, 4 OS. Eu clico, eu tenho para essa semana na posição reserva um instrumento que está planejado para essa semana. O da P37 também está planejado, nós vamos ver depois. E tem esse instrumento do almoxarifado da P20 que eu vou fazer essa semana, tá? Ele está na posição do almoxarifado, então ele está lá no almoxarifado da P20, tá? Eu poderia fazer uma troca dele lá para a base e da base fazer a calibração, tá certo? Então eu poderia fazer uma troca aqui na própria OS, tá?
como eu poderia também considerar que ele está almoxarifado, foi direto para a calibração e não ter a calibração realizada na própria plataforma, eu não precisaria trocar, tá certo? Uma característica que eu tenho das instruções de trabalho, dos planos, analisando aqui, importante, é que eu tenho checklist, aqui só tem uma tarefa, que é calibrar, eu poderia ter N tarefas aqui, vão sair na OS. Tenho um único grupo de tarefas que leva 4 homem-hora para executar essa tarefa e a periodicidade a cada 11 meses, tá certo? Eu tenho aqui como documento nesse grupo, eu tenho um formulário de relatório de calibração, tá? Esse formulário é um formulário padrão que eu estou indicando aqui que eu vou ter esse formulário, eu vou aqui em periodicidade, que esse formulário está como documento, né, relacionado, associado a esse grupo, um único grupo nessa instrução. Então essa associação de documentos é por grupo. Se eu tiver 2 grupos, um de tarefas tais e o outro de tarefas tais, seriam documentos, por exemplo, diferentes, talvez, ou poderiam ser o mesmo, desde que eu repita. Da mesma forma, tudo que está descrito na OS vai sair na ITS, no plano, vai sair na OS, o que está no complemento de tarefa e o que está no recurso do grupo, né? Essa descrição de tarefa é genérica para todos os grupos, enquanto o complemento de recursos complementares, explicando as tarefas, o complemento de procedimentos, desculpe, e recursos são específicos dos grupos, assim como os documentos que vão ter associados. E quando eu vou aqui em periodicidade, é que eu defino que isso aqui vai ser impresso junto com a ordem de serviço. Então vamos olhar lá a ordem de serviço que já está emitida, tá? Eu vou aqui no alerta, que elas já estão programadas e emitidas. Essa aqui, por exemplo, e essa aqui. Essas duas estão ainda planejadas, estão no status planejado. Essas já foram programadas e emitidas. Repare, quando eu entro numa dessas OS, é a que eu tenho para fazer essa semana, repara que eu tenho aqui, vou em documentos, ó, aparece o tal relatório, ó, que eu disse que vai sair junto com a OS. Então eu posso preencher esse relatório, pode ser um caminho qualquer de algum outro documento, N documentos, todos que estiverem aqui como documento, ou seja, com extensão de documento. Se tiver uma pasta, ele não vai imprimir toda a pasta, mas vai indicar o caminho, tá certo? Bom, visto isso, eu vou dar um término aqui, por exemplo, nessa OS, tá? Uma outra coisa é que eu descrevi aqui um padrão, quando eu fui lá na instrução de trabalho, pode ser aqui ou em serviço de instruções de trabalho. Repara, eu vim aqui e criei um padrão de texto. Posso escrever aqui, copiar e colar um padrão de texto, que vai sair no campo de serviço executado. Posso trazer um padrão que já exista, ou digitar aqui quando eu estou revisando a ITS, tá? Por isso que lá na OS aparece um padrão escrito, tá? Então vamos ver o que está para a semana atual, 25, e que está na situação programada. Situação, consulta aqui, programado. Tá? Então só vem aquelas duas OS, né? Vou de novo nela. Repara, quando eu olho aqui em serviço executado, ele tem lá, ver mais serviço, ele tem aquele texto que está no padrão, serve para eu descrever, por exemplo, algo aqui que eu quero que seja escrito, preenchido e tudo mais. Quando eu termino a OS, eu vou terminar executando, que eu posso terminar não executando nada, nenhuma das tarefas, mas quando eu executo pelo menos uma, eu termino com o serviço executado, e posso terminar cancelando a OS. É raro, em sistemática, cancelar, porque só quando eu cancelo para depois desaprovar a ITS para ela não ficar ativa.
E quando eu clico aqui, repara, ele pergunta, tá normal? Foi calibrado normal. Tudo ok, feito. Repara, ele já trouxe, eu posso editar aqui o que eu quiser no serviço executado, né? Se houve um defeito, porque se trata de uma manutenção preventiva, eu posso escrever, não houve uma falha, porque não houve corretiva. Se houver uma falha observada, eu abro uma OS associada a esta aqui, uma filha, né? E digo que o executor foi o João Henriques, né? Que terminou ontem, no caso, ontem, às 22 horas. E foi aceito pelo Jaci, por exemplo. Tá ok? Eu poderia ter apropriado horas e tudo mais. E vou aqui em documento, repara, e vou abrir o documento, vou preenchê-lo, e depois que eu preencher esse documento, eu vou lá e salvo ele numa pasta. Não é bom salvar no formulário, porque eu vou substituir o formulário que está lá. Eu escolho lá uma pasta que eu tenha padrão, que eu posso colocar todos os documentos padronizados lá, uma pasta em registro. No caso aqui eu tenho uma pasta padrão aqui, que eu estou usando para teste, né? E vou dizer que é o relatório do equipamento. Coloco aqui alguma identificação para diferenciar. Costuma-se botar o número da OS, por exemplo, né? E repara, nesse momento eu passo a ter, incluo aqui esse documento que está lá. Eu vou chamar o documento que está naquele endereço, né, para associá-lo. Então eu vou lá, tá? Vou lá. Vou lá. Teste. E vou associar aquele documento aqui, lá nessa OS, tá? A data que eu estou terminando tá acima. Hoje é dia 17, tem que ser às 4h10, né? Antes da hora. Dia 17, às 22 está depois, ele não aceita. Tá? Bom, nesse momento eu posso enxergar aqui que eu tenho, ele replanejou para a semana 20 de 2019, porque foram 11 meses, que é a periodicidade, após a data de término. Se eu for aqui em VOS desse ativo, repara, eu estou ainda sem esse ativo aqui cadastrado, né? Vou sair daqui e vou ver OS do ativo, né? Por exemplo, 58, tá aqui, tá? OS terminadas e pendentes. Repara, eu tenho aqui a OS que foi terminada, então eu já concluí, que eu não tinha concluído ainda, não tinha finalizado esse saído. Essa foi a OS que terminou, tá certo? Tá vendo que eu editei, terminei às 4h10. Tá aqui o documento padrão e tá o documento preenchido, tá? Seria aquele relatório específico preenchido para aquela ordem de serviço, ok? Aqui é o padrão. Se eu quiser, eu posso até excluir aqui o padrão, tá? E deixo só o documento, poderia ter excluído. Então, e como eu filtrei pendentes e terminadas, aparece não só essa daqui, né? Então, por exemplo, e aparece essa que já está planejada, é a que foi gerada depois, um registro gerado depois, que ainda está planejado, ainda não foi nem emitido, ok? Essa é uma finalização aqui, né, daquele conceito de troca de ativo, né, que eu tive aqui equipamentos trocados, né,
e tive emissão de novas OS. Ok? Bom, a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto. Eu agradeço pela atenção. Se gostaram dessa videoaula, curtam, se inscrevam no nosso canal do YouTube SGServe e entre no nosso site sgserve.com.br, e lá tem mais novidades, mais documentos, mais informações, artigos, manual do software e tudo mais. Um grande abraço, até a próxima.